Vamos fazer, portanto, um exemplo considerando as condições que nós vimos anteriormente, tá bom? Então, lançar pilares, vigas e lajes, traçar o diagrama de filar e realizar o pré-dimensionamento de lajes e vigas para a planta baixa. Como citado, o pré-dimensionamento de pilares, ele será abordado mais adiante quando tratarmos apenas de pilares, tá bom? Por envolver outras características, por envolver também as questões relacionadas à área de influência e tudo mais. Então, a ideia, o foco aqui são lajes maciças, então a gente vai trabalhar com essa condição, certo? Nesse exemplo, uma planta bem simplificada, né, com 2 cômodos e um banheiro no meio entre eles. O importante é que vocês observem de cara a espessura das alvenarias. Podem observar que a espessura são 15 centímetros. Neste caso, a gente pode considerar o quê? Um bloco de 14 centímetros, mais um acabamento aí de meio centímetro para cada lado, ok? Então, com essa configuração, a gente já sabe que um pilar de 19 por 19 posicionado na extremidade, isso geraria um dente, né? Então, eu teria um dente a ser absorvido pela arquitetura, que dificilmente isso é interessante, né? Então, imagina só, se eu colocar aqui 19 por 19, eu teria um pilar com essa configuração e automaticamente estou interferindo aqui na arquitetura. Então, a ideia é, como eu disse, sempre evitar esse tipo de consideração, de condição. Então, nós não faremos isso, vamos pensar em pilares retangulares. Se são pilares retangulares, eu sei que o mínimo que esse pilar pode ser é de 14 por 26. Então, vamos adotar, por exemplo, 14 por 30 para arredondar, né? Então, ele vai ter 30 centímetros num sentido e 14 no outro. Vai ficar algo parecido com essa situação aqui, né? Eu vou achurar ele de modo simplificado aqui. Bom, então tem um pilar lá. Se nós adotamos 14 centímetros, nessa situação, considerando então ele fica no eixo, e aí meio centímetro para cada lado para acabamento. Se o pilar vai ficar na horizontal ou na vertical, o que isso influencia depois na estrutura como um todo, a gente aborda mais adiante em outra aula. Então, fazendo aqui os pilares, deixando eles aqui, seguindo aquela regra das extremidades, né? Vocês devem se recordar que falamos há pouco. E aí, mantendo eles todos retangulares para evitar que interfiram na arquitetura, na proposta da arquitetura, no caso. Então, aqui, nesse último, se eu tiver a possibilidade de 30 centímetros, aqui a gente deixa. Se essa espessura, ou melhor, esse comprimento for menor do que 30 centímetros, do que 26 centímetros, nesse caso, é melhor ter o pilar no outro sentido. Tá? Vamos considerar a princípio que nós temos os 30 centímetros possíveis, né? Lembrando aí que nenhum desenho aqui está na escala, né? Mas vamos desconsiderar a escala por hora. Nós temos aqui 650 centímetros, 6,5 metros de um ponto a outro, na horizontal, na vertical um pouco menos, né, metade aí no caso. Então, com isso, eu chego à conclusão que posso utilizar uma viga só de fora a fora, sem pilares no meio, porém também poderia utilizar um pilar no meio, para mantermos aquela consideração de pilares de 4 a 6 metros. Nesse exemplo aqui, nesse caso aqui, nós vamos utilizar um pilar aproximadamente no meio, tá bom? Para essa edificação. Lembrando que estamos vendo a planta, mas o lançamento da estrutura, no caso os pilares que fizemos até agora, e na sequência das vigas e lajes que faremos, é no pavimento que cobre esse ambiente. Então, quando lançarmos a viga e a laje que vai estar sobre, né, por cima desta cozinha, por cima deste quarto, tá? Não serão as vigas que ficarão na base, no caso, que seriam vigas baldrames para suportar as alvenarias. A gente está falando da estrutura que vai cobrir esses ambientes que nós estamos vendo nessa arquitetura. Tá bom? Então, como eu citei, vamos utilizar sim um pilar daqui no meio, diminuindo esse vão, ok? Eu não posso colocar um pilar exatamente no meio. Se eu pegar esse vão inteiro aqui e for pensar em 3,25 metros, que seria exatamente o meio aqui de 6,50,
Tem um pilar aqui no meio e um outro pilar aqui no meio. Se vocês observarem, na parte inferior, esse pilar pegaria bem onde tem uma janela. Então, por conta disso, nós não colocaremos o pilar exatamente no meio. Outro problema é, se eu colocar aqui no meio, eu não tenho aquela questão do cruzamento das alvenarias. O ideal é a gente trabalhar com, nesse caso aqui, o pilar também de 14 por 30, tá? Se ele vai ter 14 por 30, de fato, não, como eu citei, seria melhor até um pré-dimensionamento, mas não é o foco aqui neste momento, tá bom? Então, deixando isso bem claro. E simétrico a ele, simétrico aquele pilar lá embaixo, um pilar aqui em cima também com as mesmas dimensões, de 14 por 30, deixar ele bem. É uma planta bem simplificada. Quanto mais simétrico a estrutura for, melhor ela se comporta, melhor para análise e assim por diante. Muitas vezes isso não é possível em função da disposição dos elementos da arquitetura. Mas, quando possível, a gente tenta deixar a estrutura o mais simétrica possível. Então, posicionados os pilares no canto, seguindo aquela questão da seção retangular mínima, pelo menos 14 por 30, pode ser que seja necessário mais, e colocamos um pilar no meio, no alinhamento dessa alvenaria que faz o fundo aqui, a divisa entre banheiro e quarto, certo? Justamente por ser um ponto de cruzamento aqui da alvenaria, tá bom? Então, o lançamento dos pilares, ok, já foi realizado. Na sequência, a gente pode partir para lançar as vigas, e as vigas serão lançadas aonde? As vigas serão lançadas exatamente nos trechos ligando os pilares. Então, eu vou ter aqui vigas sendo lançadas de fora a fora, que vão ligar os pilares nos pontos, como nós vimos aqui, indicados. Tá? Então, ligamos os pilares na horizontal, também na vertical, primeiro aqui à direita, depois ligaremos os outros pilares lá do lado esquerdo, na outra extremidade. Mesma coisa, faremos a ligação também por vigas, né, por meio de vigas, nessa região aqui, região do banheiro. Então, nós teremos aqui, olha só, uma viga que vai ligar um pilar com o outro, ele vai estar no topo dessa alvenaria, ok? Dividindo essa região. Aqui. Então, nessa cor mais alaranjada, mais amarelada aqui, a gente está falando da outra das vigas. E, consequentemente, quando fechamos os bordos aqui com vigas, nós já temos as lajes, porque esse bordo todo aqui, ó, esse quadrante todo, não é bordo não, esse quadrado que ficou, esse elemento todo, já é uma laje. Tá? Então, as lajes surgem naturalmente conforme lançamos as vigas. Então, nós temos do lado esquerdo uma laje, vou fazer aqui uma outra legenda, só para ilustrar, né, ficar claro, ó, e desse lado direito uma segunda laje, então com as linhas diagonais, uma laje à esquerda e com as linhas aqui onduladas, uma laje à direita. Feito essa situação, vamos nomear os pilares. Para nomear os pilares, nós seguiremos uma regra. Qual a regra é essa? Sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, nessa linha aqui, eu tenho P1, pilar 1, segue para a esquerda, né, da esquerda para a direita, eu tenho P2, segue para a direita, eu tenho P3. Nesse alinhamento horizontal, eu não tenho mais pilar nenhum. Então, eu desço. Então, P4, P5 e P6, consequentemente. Então, perceba que a regra é exatamente essa. Esquerda para direita, de cima para baixo. Vamos descendo conforme não temos mais nenhum elemento no mesmo alinhamento. A mesma coisa com relação às vigas. Vou colocar viga 1. Antes que você fique em dúvida, vamos já falar sobre isso. A viga 1 é a viga inteira, ó, de fora a fora. Bom? Então, a viga 1 ela é contínua, ela não para sobre o P2 e pronto. Ela passa por cima, né, sobre o P2, descarrega a sua carga no P2 também,
e vai lá do lado direito descarregar no P3. Então, a viga 1, ela é inteira, contínua. Passa pelo P1, passa pelo P2, passa pelo P3. Nesse mesmo alinhamento horizontal, não temos nenhuma outra viga aqui. Então, qual que é a próxima viga horizontal? Aquela que se encontra lá embaixo. Então, V2. E perceba que ela é simétrica, né? A V1. Mas ela também apoia em pilares. Os pilares, a princípio, nós consideramos no pré-dimensionamento, sem fazer área de influência, repito. Com as mesmas seções. Então, V1 e V2, não tem mais nenhuma viga na horizontal, aí sim nós vamos para as vigas verticais. Então, nós temos aqui V3, e perceba que a indicação é sempre essa como citamos, da esquerda para a direita. Então, agora, como estamos falando das vigas verticais, da esquerda para a direita também. Essa viga já foi, V3, a próxima será V4, é a viga que faz a divisa aqui entre o banheiro e o dormitório. Tem aqui, viga 4. V4. Então, à direita, a última viga, V5. Bom, e com isso nós nomeamos todas as vigas. Por fim, temos que nomear também as lajes. A laje segue a mesma ordem, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Primeira laje à esquerda, essa laje que nós temos aqui, nomeada aqui como laje 1, L1. E na sequência, à direita, laje 2, nomeada como L2. Observe que a gente não colocou, de fato, pilares aqui na região do banheiro, justamente pela condição de ser vãos pequenos, tá? Então, se eu tenho o vão nessa região aqui muito pequena de 1 metro, não preciso pôr outro pilar aqui no encontro dessas alvenarias. A mesma coisa na vertical, também não coloco um outro pilar aqui, por exemplo, porque o vão também não é tão grande. Se nós observarmos naquela regra anterior, nós falamos que em torno dos pilares, lançamento dos pilares, em torno de 4 a 6 metros. Aqui nós temos cerca de 3 metros. Se nós pensarmos aqui nessa quina do pilar, do banheiro, perdão, nós teríamos quase 2 metros, às vezes até menos que 2 metros, né? 1,75 m, então menos de 2 metros. A proximidade é muito grande, então não precisa tanto de um lado da porta como do outro. Então não tem necessidade, tá? Não há necessidade para as questões estruturais. Tá bom? Então é por esse motivo que nós não lançamos pilares nesses outros vértices do banheiro aqui, por exemplo. Então aqui nessa região do corredor, que é a região exatamente dos 80 centímetros, essa região aqui, o trecho da viga, lembrando que nós estamos estruturando a cobertura desses ambientes. Então essa viga aqui, ela está por cima, né? Então a pessoa, ela passa aqui, saindo da cozinha em direção ao quarto, ela passa por baixo dessa viga, tá? Nessa região, caso não haja forro, por exemplo, forro, cobertura de gesso, ou seja, forro de PVC, forro de madeira, qualquer um que seja, se não houver nenhum forro passando por baixo dessa viga, escondendo essa viga, de fato, esse elemento, essa viga V4, ela acaba ficando aparente mesmo, né? Então ela ficaria com um trecho aparecendo na estrutura. Se não for uma viga muito alta, a depender do pé direito da edificação, não há problema. Tá? É claro que muitas vezes, por questões estéticas, se escolhe por utilizar um elemento que ou fosse uma viga invertida, ou seja, ela estaria com fundo rente à laje por baixo, depois quando falarmos só de viga nós abordaremos isso, ou utilizar um forro, por exemplo, que aí esconderia, um forro que passa por baixo inteiro, esconderia esse elemento, no caso a viga. A primeira parte do exercício, tá, do exemplo, está concluída, que é lançar pilares, vigas e lajes, e também já aproveitamos e vimos quais são as regras de nomenclatura. Esquerda para direita, de cima para baixo. No caso das vigas, todas horizontais primeiro, e depois todas verticais, seguindo a mesma ideia de posicionamento, né? As vigas todas horizontais, de cima para baixo. As vigas que estão na vertical, da esquerda para a direita. Bom, é bem tranquilo. Na sequência, traçar o diagrama unifilar. O que é traçar o diagrama unifilar? O diagrama unifilar, ele vai ser caracterizado por transpor essa edificação, essa estrutura que fizemos agora, de modo que são representados apenas por linhas. Eu vou fazer aqui mais simplista, mas na sequência, no próximo slide, a gente aborda isso melhor.
Então, eu poderia classificar toda essa estrutura com algo parecido com isso, olha só. Cada bolinha seriam os pilares, tá? Cada bolinha aqui no vértice são os pilares. Cada linha são as vigas, ok? E na região central as lajes. Então, eu poderia vir aqui e coloco lá P1, P2, P3, e assim por diante, né? P4, P5, P6, e também, da mesma forma, tratando isso com relação às lajes e vigas, tá? Então, isso aqui é passar a estrutura que verificamos aqui à esquerda na arquitetura para o que nós chamamos de diagrama unifilar. Traduzimos essa estrutura através de pontos e barras. É só uma maneira de simplificar a visualização, tá bom? Aqui na sequência nós faremos isso para verificar exatamente as distâncias, né? Então, tem uma linha vai ser a viga 3, né? Outra linha que vai ser a viga 1, aqui embaixo a viga 2, que à esquerda é a viga 5, né? Aquela da cima direita, e aqui a V4, perceba que ela não está no meio, exatamente como se encontra lá na arquitetura. O primeiro vértice aqui é o P1, o segundo vértice aqui é o P2, P3, né? P4, 5 e 6 por fim, certo? E as lajes no meio. Não vou colocar o nome agora, porque qual que é uma das ideias de se trabalhar com o diagrama unifilar? Uma delas, como eu citei, é facilitar a visualização. O outro é poder definir corretamente quais são as distâncias dos elementos para poder realizar essa etapa de pré-dimensionamento. Então, nesse pré-dimensionamento, nós consideramos, claro que de modo simplificado, a distância nos eixos, tá bom? A distância nos eixos dos elementos. Então, por exemplo, vamos visualizar aqui do lado direito, que está mais fácil. A viga V5, ela será considerada a partir do eixo do apoio dela, ou seja, exatamente nesse ponto, metade de 15 até metade de 15 lá em cima, que é o outro pilar. Percebam que V3, V4 e V5 são semelhantes, são iguais. Ambas possuem o mesmo vão e são. Então, tanto a viga 3, 4 e 5, basicamente possuem o mesmo vão. Esse vão aqui, que nós estamos falando, é exatamente, vamos verificar lá. Repito, tá? Essa questão que nós estamos verificando do vão para o pré-dimensionamento não é exatamente a mesma condição que nós temos para o cálculo das vigas, que quando for calcular vigas, a gente observa que é o vão efetivo, tá? É só uma maneira simplificada de se chegar no vão da viga para podermos fazer o pré-dimensionamento. Mas o cálculo da viga mais adiante, ele requer que se verifique o vão efetivo do modo correto. Tá? Assim ocorre para as lajes também. Então, vejamos. Qual que é essa distância de baixo até aqui em cima? Eu tenho 270, que é o vão interno, mais metade do apoio aqui em cima, mais metade do apoio aqui embaixo. Logo, eu tenho 270 mais 15, ou seja, 7,5 aqui embaixo, 7,5 aqui em cima, são exatamente 15 centímetros. Então, 270 mais 15 centímetros, eu tenho aqui 285 centímetros, certo? 270 mais 15, porque eu estou pegando metade de cada apoio, metade de cada pilar, ok? Lembrando que essa cota aqui, essa distância vale para V4, para V5 e para V6. Para V1 e V2, que também são iguais, né, no caso V1 e V2 aqui são semelhantes, pois também possuem os mesmos vãos e também possuem apoios em pilares que estão na mesma posição. Ao fazer essa dimensão aqui, ao verificar essa dimensão na planta, então eu tenho aqui, ó, 240 é o vão interno, tenho mais 15 e mais 15 de cada lado.
Eu sei que o apoio P1 à esquerda, ele está no sentido horizontal, então eu poderia até pegar uma distância um pouco menor aqui, tá? Metade do pilar. Tá? Para cálculo da viga, de fato, nós fazemos isso, pegamos exatamente no centro do apoio e verificamos as demais regras com relação ao vão efetivo, tá bom? Mas, para efeito de simplificação, no caso de pré-dimensionamento, repito, isso aqui é um pré-dimensionamento ainda, então basta pegar aqui, vamos considerar o eixo das paredes, então metade aqui, metade aqui. Então, 240 é o vão interno, mais metade de 15 do lado direito, mais metade de 15 do lado esquerdo. Isso faz com que eu tenha esse primeiro trecho aqui como 255, né? 240 mais 15. Então, 255. E da mesma forma ocorre para esse lado direito, né? Então, observe aqui, o trecho interno será 100 centímetros mais 15 centímetros, com isso nós já temos 115, mais 250, totalizando essa região interna, eu vou fazer aqui, ó, totalizando daqui até lá na outra região interna, nós temos 365 centímetros, mais metade da parede aqui da direita e metade aqui da parede da esquerda seria mais 15 centímetros. Se eu somar 15 centímetros com 365, nós temos aí 380 centímetros. Bom, repito, nós não estamos pegando no eixo do pilar, que é o elemento de apoio da viga, porque é pré-dimensionamento, tá? Então, inclusive, nós estamos aumentando um pouco esse vão. Então, o diagrama unifilar, representado aqui, então, por essas cotas, ou seja, por essas distâncias, e, consequentemente, os elementos, né, P1, P4 aqui embaixo, P2, né, lembrando que é seguindo a sequência, P1, P2, P3, P4 ali, P5 e P6. E nas regiões centrais, aqui eu tenho uma laje, L1, e outra laje, L2. E as vigas, ali na cor laranja, conforme já tínhamos visto, cada linha é representada aí por uma barra, tá? Podem observar que cada barra representa, então, uma viga diferente, V4, e por último, a última viga aqui, de V5. Dessa forma, pessoal, eu consegui chegar no diagrama unifilar, que seria a segunda etapa aqui do exercício, e aí realizar o pré-dimensionamento das lajes e das vigas. Com relação ao pré-dimensionamento das lajes, a gente pode fazer aqui mesmo, porque é bem tranquilo e bem simples. Aqui nesse slide mesmo. Olha só. Concordam comigo que V1 e V2, por serem exatamente iguais, eu posso igualar elas, vou chamar de V1 igual a V2. Por que iguais? Iguais, eu digo, o vão delas são iguais, e os apoios também estão nos mesmos pontos. Então, se V1 igual a V2, não preciso calcular duas vezes, a gente vai calcular uma vez só. E a representação de V1, ela se dá dessa forma aqui, ó, da V1 e da V2, tá? Se dá dessa forma, tem um apoio lá à direita, um outro apoio aqui à esquerda e um apoio um pouquinho deslocado aqui. Ao nomear esses elementos, eu vou colocar o nome, olha só, P1, P2 e P3, né? Então, são os apoios da viga 1. Com relação à viga 2, são P4, P5 e P6. Se eu tivesse mais repetições, poderia colocar os demais nomes ali. E o vão desses elementos, a gente já sabe, esse vão aqui da esquerda, 255, tá? Para efeitos de pré-dimensionamento. E o vão da direita, 380, pelo mesmo efeito para pré-dimensionamento. Então, essa viga aqui, ela não é uma viga biapoiada, pois ela tem mais do que um vão, mais do que um tramo, é uma viga contínua, ela chega aqui no P2 e continua para o outro apoio, é uma viga contínua com dois vãos. Porém, ela não tem, como nós visualizamos anteriormente, no pré-dimensionamento de vigas, ela não tem os tramos intermediários.
todos os tramos dessa viga, apesar de ela não ser biapoiada, ela é uma viga com vãos extremos apenas, né? Se observarmos na figura aqui, não tem nenhum vão central, vão intermediário. Esse vão da esquerda é extremo, porque para cá, para a esquerda, ela não tem continuidade, e para a direita também é extremo, pois também não tem continuidade. Se nesses dois casos ela não tem continuidade, como nós citamos, ela é uma viga com vãos extremos. Vigas com vãos extremos, a regra diz o quê? O L, que é o vão, dividido por 10, 10% do vão. No nosso caso, nós vamos considerar qual desses dois vãos? O maior deles, 380 centímetros, dividido por 10, 10% de 380, chegando aqui a uma altura de 38 centímetros, que, por questões práticas na obra, podemos arredondar para uma viga de 40 centímetros, para ficar arredondado, né, o ideal. Então, a viga V1 com a viga V2 possui aqui 40 centímetros de altura, um H de 40 centímetros. E qual é a largura dessa viga? Qual o BW dessa viga? Nós vamos considerar a largura da parede. Então, nós vimos lá que a parede tem 15, lembrando a situação do bloco de 14. Então, aqui a gente já definiu 40 centímetros de altura para essa viga. O BW nós vamos adotar como sendo de 14 centímetros, que é a largura da alvenaria. Seguindo para a viga V3, V4 e V5, a situação é semelhante, pois V3, V4 e V5 são iguais, então também não precisa fazer 3 vezes diferentes, nós vamos fazer apenas uma vez, ok? E com isso, nós temos isso por conta da questão dos vãos serem iguais e os apoios também, como já citamos. No caso da viga 3, 4 e 5, essas sim são vigas biapoiadas. Então, apoia de um lado e apoia do outro. No caso, com relação às nomenclaturas, eu tenho aqui na viga 3 é o P4, porque nós pegamos essa viga que está aqui na vertical e giramos ela para a direita, 90 graus no sentido horário, automaticamente P4 está à esquerda e o P1 está à direita. Na viga 4, quem que está à esquerda da viga 4? É o P5. Tá? É só questão de nomenclatura dos apoios. Aqui P2, e para V5, a última ali, esse apoio à esquerda da V5 é o P6, e o apoio à direita da viga 5 é o P3. E o vão que a gente já observou, o vão de 285, considerando que nós visualizamos no slide anterior. Se é uma viga biapoiada, para vigas biapoiadas, aquela regra também de 10% do vão, ou seja, o vão dividido por 10. Então, 285 por 10, isso vai dar 28,5, que no final nós vamos arredondar aqui, né, aproximadamente, para 30 centímetros, tá? De preferência, utilizar números arredondados, ou pelo menos aí de 5 em 5 centímetros, evitar o uso de números quebrados, de alturas quebradas, igual 28,5 para a altura de uma viga, ou 38 centímetros para a altura de uma viga. Tá? A ideia é evitar essas condições. Finalizando, portanto, o pré-dimensionamento das vigas, eu tenho a seção dessa viga 3, 4 e 5, ela é um pouco menor do que a viga 1 e 2. Largura ainda assim será de 14, pela questão da alvenaria, como falamos. E aqui, altura de 30 centímetros para essa viga. Se ela vai ter de fato 30 ou não na obra, vai depender do cálculo, ou seja, do dimensionamento mesmo. Só que, para efeitos de pré-dimensionamento, para partir para o cálculo, são essas regras que nós seguimos. Depois nós calculamos de fato a viga e verificamos se ela ocorre essa situação, ou seja, no caso, se ela vai ter mesmo essas dimensões. Às vezes o carregamento é tão grande que, apesar do pré-dimensionamento que só levou em consideração o vão, automaticamente a gente precisa redimensionar, ou seja, alterar a seção.
Também é bastante importante você, conforme vai fazendo os cálculos, os exercícios, na prática, acaba pegando experiência, e aí você já sabe, em função do vão, qual é a altura que provavelmente vai dar certo, em função dos carregamentos, carregamentos comuns. Então, a experiência, nessa etapa de pré-dimensionamento, a experiência é muito importante. Faz bastante diferença aí, né? Quando você tem bastante experiência, o seu pré-dimensionamento acaba sendo muito mais refinado, muito mais próximo do que de fato vai se ter, vai se adotar na obra. Então, por fim, o que falta aqui é fazer o pré-dimensionamento das lajes. Então, vamos fazer o pré-dimensionamento da L1 através da primeira formulação com a estimativa da altura útil, depois na sequência o H, e depois vamos comparar com essa segunda fórmula para ver se vai dar perto ou se vai ficar muito fora, ok? Vamos adotar a classe de agressividade 2, tá? Classe de agressividade 2, considerando aqui a região de São Paulo, por exemplo, né? Classe 2, isso para lajes gera um cobrimento de 2,5, tá? Se nós observarmos na tabela de CA da norma 6118, 2,5 centímetros de cobrimento. Essa informação é importante para a gente usar mais adiante. Então, quem que é o D? O D vai ser, como nós vimos na fórmula, 2,5, onde eu vou ter menos 0,1 vezes N, vamos observar o N, vezes o L asterisco aqui, dividido por 100. Bom, é a mesma formulação que vimos anteriormente. 2,5 menos 0,1 vezes N, L asterisco, dividido por 100. Observe aqui, ó, L asterisco em centímetros que vamos adotar. Então, nesse caso, olha só, N é o número de bordas engastadas. Para essa laje aqui, nós vamos considerar uma borda engastada, que é a continuidade da L1 para com a L2. Tá? Supondo aqui que ambas estão no mesmo nível, existe continuidade da esquerda para a direita. Então, ao se desenhar essa laje L1, nós temos aqui, ó, um vão, outro vão, né? Aqui o lado que estamos considerando engastado inicialmente, aonde nós temos, para essa mesma laje, o vão, lembrando aqui L1, o vão de cima 255, e o vão lateral dela 255, e o vão lateral 285. Então, 285. Dessa forma, nós temos aqui o N vai ser o número de bordas engastadas. Se ela só tem continuidade para a direita, nós vamos considerar N igual a 1. E o L asterisco, como vimos, quem que é o L asterisco? É essa relação entre 255 e 285, ou seja, Lx ou 70% do Ly. 70% do Ly é o cálculo aqui, ó, 0,7 do Ly, que no nosso caso, quem que é o Ly no nosso caso? O maior vão, sempre. Nesse caso, Ly está na vertical e Lx está na horizontal. Então, 0,7 de 285, ok? E Lx, de fato, aqui já é o próprio 255. Fazendo esse cálculo aqui embaixo, 285 vezes 70% dele, automaticamente a gente tem 199, né? Arredondando aí, 199,5, né? 199 centímetros. Ambos aqui estão em centímetros, como já detalhado. Então, nesse caso, qual dos dois que nós vamos utilizar? O menor deles. Se aqui, olha só, olha o símbolo aqui, ó, menor ou igual. Qual que é o menor dos dois? O menor dos dois é 199, vamos arredondar aqui. 199 centímetros. Então, nós teremos aqui, D vai ser igual a 2,5, menos 0,1 vezes 1, né? O N é 1, 0,1, né? 0,1
Então, cálculo de D, 2,5 menos 0,1, afinal, N é 1, né? 1 vezes 0,1 é o próprio 0,1. Isso multiplicado aqui por 199, tá? Então, fazendo esse cálculo aqui para estimativa da altura útil, então eu tenho 2,4, certo? Que é 2,5 menos 0,1 dá 2,4. E tudo isso vezes 199. Esse valor aqui, 477,6. É claro que a estimativa da laje aqui eu não vou considerar nessa situação. Por quê? Porque eu tenho que dividir por 100. Então, se eu tenho que dividir por 100 aqui, ó, para onde que vem a minha vírgula, na verdade, né? Então, minha vírgula não está aqui, ela vai vir para esse ponto aqui, né? Então, 4,776. Então, basicamente, a conta seria 199 dividido por 100 vezes 2,4, que é o resultado aqui de 2,5 menos 0,1, 4,776 centímetros. Quem que é H? Recapitulando, H é D mais D'. O D eu já achei. E quem que é o D'? D' nós também definimos anteriormente como sendo cobrimento mais 1. Vamos adotar 1 centímetro aqui. Quem que é cobrimento? Lá da classe de agressividade ambiental 2, cobrimento nesse caso 2,5. 2,5 mais 1 dá 3,5. Ao fazer a soma aqui, ó, vamos arredondar, ok? 4,8, tá? Vou arredondar para uma casa decimal aqui após a vírgula. Mais, aqui no caso, eu acabei me precipitando, no caso aqui a gente está falando de 2,5 mais 1, aí sim, 3,5, né? E aqui em cima, 3,5 centímetros, e aqui em cima, 4,8, mais 3,5 para a gente chegar na estimativa da altura final agora, porque eu já considerei o cobrimento. Então, nesse caso, eu tenho 4,8 mais 3,5, 8,3 centímetros, que nesse caso, nessa situação, arredondaria. Para onde eu arredondaria? O ideal é usar números inteiros, ou seja, 8 centímetros, 9 centímetros, 10 centímetros e assim por diante. Como se trata de fase de pré-dimensionamento, não tem problema arredondar aqui para menos. Tá? Então, qual o valor mais perto de 8,3? Então, vamos arredondar para, portanto, né, arredondar isso aqui para uma espessura de 8 centímetros para essa laje 1. Bom, por esse método. Vamos verificar pela outra metodologia, ou seja, pegar o menor vão, dividir por 40 e verificar como que vai ficar, como vai ser o resultado, porque ela está apoiada nas 4 bordas. É um outro modo para cálculo bem mais simplificado. Então, fazendo por essa outra metodologia para efeito de comparação, qual que é o LX aqui? LX 255. Se eu pegar 255 e dividir 255 por 40, que é o que nós temos indicado, LX dividido por 40, no nosso caso, ao se fazer esse cálculo, nós vamos chegar a uma altura diferente, aí, né? 6,4 arredondando. Perceba que 6,4 está aquém daquilo que eu deveria ter para laje de cobertura, que é o nosso caso lá, laje de cobertura não está em balanço. Então, se eu for seguir essa regra mais simplificada, eu teria que arredondar essa laje para 7 centímetros, ok? Como, no caso, é o que pede a norma para laje de cobertura não em balanço, eu teria que utilizar esse valor. Eu, particularmente, apesar de dar mais trabalho, prefiro utilizar essa regra, porque ela leva em consideração outras variáveis, como, por exemplo, a comparação com os vãos, LX e LY, leva em consideração a existência e a quantidade de engastes que uma laje pode ter. Tá? Essa segunda regra aqui é muito simplista. Tá? Então, eu prefiro particularmente adotar a regra inicial que utilizamos. Dando sequência, então, falta a L2, que é bem similar. Com relação a L2, ou a classe de agressividade mesmo, vamos considerar CA2, né, com relação a isso não muda. Então, eu tenho a diferença é que essa laje ela tem um vão um pouco maior,
tá? Um dos lados é um pouco maior, não os dois, né? E o lado que está engastado agora é o lado esquerdo. Afinal, é esse lado que tem continuidade na planta de arquitetura que nós visualizamos anteriormente. L2, o comprimento aqui, o vertical tem 285, e na horizontal nós temos 380. Aqui o vão 380. Com essa situação, percebam que eu já tenho o LX estando na vertical e o LY na horizontal, diferente da L1, tá? O X estava na horizontal, na L1, na L2 o X está na vertical. Então, como eu disse, é de laje a laje, tem que verificar isso para cada condição. N continua sendo 1, vamos aplicar aquela primeira fórmula para efeito de comparação depois, né? Então, 2,5, eu tenho 2,5 vezes 0,1, que também é da regra, e 1, que é o número de engastes. Isso multiplicado por quem? Pelo L asterisco, dividido por 100. Acontece que o L asterisco, eu tenho que verificar, vamos verificar aqui, vai ser o menor ou igual entre esses dois valores. Quais valores? LX, 285 dividido não, 285 centímetros apenas, e a outra comparação que é 70% do Y, 70% de 380 nesse caso aqui. Então, 70% de 380, nós temos como sendo 266. Qual é menor aqui, né? Porque a ideia é usar o menor, tá aqui na fórmula aqui do pré-dimensionamento. Então, 70% do vão é menor do que 285 do outro vão. Então, LY, 70% dele é menor que o outro vão. Então, aqui vai entrar 266. Então, nós vamos ter aqui, nesse caso, 2,66 vezes 2,4, né? Porque 266 dividido por 6 dá 266, 2,66 e vezes 2,4, que é 2,5 menos 0,1, isso dá 2,4. Então, com isso, nós chegamos a qual valor de D, de espessura útil no nosso caso, né? Então, 6,4 centímetros. Lembrando que isso é a estimativa da altura útil. Se eu quero H, eu vou utilizar 6,4 mais o D'. O D' é o mesmo aqui, ó, pessoal. Por que é o mesmo? Porque a gente está considerando o mesmo comprimento, mesma situação. Então, 6,4 mais 3,5. Então, esse H, para essa laje à direita, a L2, ela vai ser um pouco maior. Eu cheguei aqui a uma espessura de 9,9, que na sequência a gente arredonda isso para um H igual a 10 centímetros de espessura para L2, por esse modelo de pré-dimensionamento. Se for utilizar o outro modelo, onde a gente pega o LX, que é, nesse caso, 285, e dividir por 40, pré-dimensionamento mais simplista, né? Então eu chego ao valor de 7 centímetros. Arredondando, tá, pessoal? Deu 7,1 aí aproximadamente. Eu particularmente prefiro levar em consideração a primeira regra aqui em detrimento ao segundo. Bom, adotaria aqui H igual a 10 centímetros e na primeira laje adotaria H igual a 8 centímetros. No caso aqui, pessoal, então é 2,5 menos 0,1 vezes 1, né? Então, aqui eu tinha colocado um pontinho só, estava errado, é menos 0,1, né? Isso aqui resulta em 2,4 vezes 2,66, resultando ali no, arredondando também, 6,4 centímetros.
tá? Que posteriormente foi usado aqui na espessura.